Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Pitcast. E hoje, carnaval, né, galera? Por falar em carnaval, quais foram as máscaras que vocês usaram aí esses dias, hein? E as fantasias? Quais fantasias vocês usaram? Hoje a gente vai falar sobre isso, mas não é sobre carnaval. E não são sobre as máscaras e fantasias que vocês estão achando. Na verdade, a gente vai falar sobre as nossas máscaras sociais, das roupas que a gente veste para se encaixar e se adequar em cada situação. Eu tô aqui com o psicanalista Bruno Augusto. Bruno, muito obrigada por topar para a gente conversar sobre isso, falar um pouco disso com as pessoas. Obrigada mesmo. É uma alegria poder falar, né? E assim, é super interessante falar sobre esse assunto, né, Pete? Falar sobre máscaras, e acho que talvez não há um momento mais oportuno para falar disso do que esse momento também pré-carnavalesco, né? Tem uma curiosidade, assim, que eu me lembro muito, quando a gente vai estudar toda essa questão. E é muito comum, a gente sempre se depara muitas vezes com um termo assim, personalidade, persona, e esse termo é muito interessante, porque, na verdade, nos remete assim, ao tempo antigo mesmo, né? Na Europa antiga, existiam os famosos bailes de máscaras, né? E ali se utilizavam as personas. As personas eram, de fato, aquelas máscaras que as pessoas colocavam sobre a face, né, para poderem irem aos bailes e, de alguma forma, não serem identificadas. E o interessante, fazendo uma analogia, que é justamente na possibilidade de não ser identificado que o sujeito também encontra uma grande possibilidade de realização. Né? O sujeito, de alguma forma, consegue fazer expressões que, de alguma outra maneira, ele encontra obstáculo. O E isso é carnaval super é, interessante. é a suspensão da realidade, né? É aquele momento Justamente. que a gente para e fala assim: posso ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser. Isso às vezes até, na verdade, na maioria das vezes é um pouco perigoso, né? Pois é, e assim, se a gente for pensar de uma maneira mais profunda ainda, sabe, é interessante a gente pensar, é uma suspensão da realidade ou é o sujeito se colocando diante da sua própria realidade? Nossa, será se? Como que funciona assim? É, falando ainda de carnaval, né? Depois eu vou entrar nos assuntos mais barra pesados. Mas assim, esse descolamento da realidade que a gente tem no carnaval, psicanaliticamente, como que isso funciona? Pois é super interessante, assim, existe toda uma complexidade da subjetividade, né? O ser humano, a gente deve sempre pensar ele como um ser que se constitui. O ser humano é um ser constituído, ele não é um ser pronto, ele não é um ser que vem pronto, que vai ser pronto, ele é um ser que vai sendo moldado ao longo do tempo. E nesse molde, algumas coisas vão ser de acordo com aquilo que ele anseia, com aquilo que ele espera. Algumas coisas não vão ser e não vão sair de acordo com aquilo que ele espera, com aquilo que ele deseja. Então, nós somos, sim, feitos de satisfações e também de frustrações. E muitas vezes, no meio desse cenário, devido a essas frustrações, a essas realizações e a muitos outros modos que a própria realidade social, civilizatória, familiar nos coloca,
nós precisamos muitas vezes criar formas, criar maneiras, criar ferramentas para poder nos socializar, nos fazer, e até de uma maneira mais profunda, dizendo, buscar algum artifício, entre aspas, para poder existir diante do outro. E aí o carnaval é essa possibilidade. E o carnaval também é essa possibilidade. Por isso que eu disse para você, assim, naquela provocação inicial, é a suspensão de uma realidade ou é a possibilidade da realização de uma realidade? Nossa. Porque quantas pessoas desejam realmente beijar na boca, se divertir, dançar, pular, se realizar, viver aquela liberdade que conseguem viver ali no ambiente carnavalesco, mas não conseguem fazer isso se não for sobre aquela condição. Mas aí, Bruno, entra uma dúvida assim, é saudável também, agora já falando de uma outra, da situação da realidade no dia a dia, assim, também é saudável a gente ter essa regulação, sei lá, de essas fantasias que a gente tem que vestir, né? Assim, eu vou me comportar de tal maneira em tal lugar, vou me comportar. A gente ter um pouco ciência disso é saudável também, não é? Ou não? É super saudável. Né? Todo mundo fantasia. Essa é uma questão que a gente deve sempre atender. Isso não pode fugir, né? Existe uma metáfora que, assim, eu sempre convido todo mundo a pensar sobre ela. Por exemplo, vamos tentar ser mais concretos aqui. 10 miligramas de Rivotril, tá? É o quê? Não sei. É remédio, não é? Ah, Não é. ajuda o sujeito a dormir, né? Não ajuda o sujeito a relaxar. Por exemplo, existem pessoas que vão precisar, por exemplo, dessa dose, às vezes até durante o dia, não só no período noturno. Às vezes, diante de uma agitação, de uma ansiedade, precisa de 10 miligramas ali de Rivotril durante o dia para acalmar o organismo. É remédio. Tá? Mais 3.000 miligramas de Rivotril. É remédio? Não, né? É veneno. É. Vai fazer o sujeito parar na urgência e emergência e precisar de uma desintoxicação estomacal. Uhum. Nós estamos falando exatamente da mesma substância. É o mesmo composto. Se você for pegar o mesmo composto, só que ele foi aplicado em doses diferentes. A diferença exatamente entre o remédio e o veneno está na quantidade. Entendi. As fantasias também vão entrar nessa mesma lógica. A diferença entre ela ser saudável e ela ser insalubre na vida do sujeito também vai estar na quantidade dela. Todo mundo fantasia, não há um sujeito que não fantasie. Fantasia faz parte da vida e do universo psíquico de todas as pessoas. Basta começar a explorar um pouquinho, desde as fantasias mais banais, como das fantasias mais profundas. Ela faz parte do nosso universo subjetivo. Né? Agora, o uso que o sujeito vai fazendo dela é que vai entrar nessa linha tênue entre alguma coisa que é da ordem daquilo que é saudável, como aquilo que vai se tornar daquilo que também pode se tornar, inclusive, um transtorno, pode se tornar patológico. Entendi. Agora, a gente falou de muita coisa, assim, aleatória, né? E eu queria voltar um pouco do início, da construção da nossa identidade mesmo, da construção do eu, né? Eu fiquei com isso na cabeça, porque eu recebi uma convidada aqui uma vez, foi a Maíra,
E a gente estava falando sobre autoestima e eu falei para ela que, porque eu acho que a minha autoestima, é muito boa e tal. E aí eu falei que eu achava que era por causa da minha criação, porque os meus pais eram muito... Eu era filha única, né? Então eu era realmente a estrela da casa. E, e aí ela falou alguma coisa que me fez lembrar de um negócio que eu tinha meio que deletado, né? Ela falou que provavelmente minha mãe me ajudou a construir uma autoestima e tal. E eu lembrei da minha mãe falando umas coisas. Ela sempre falava assim: você tem que se amar primeiro antes de amar todo mundo. Isso eu achava, agora que eu sou adulta, agora que eu entendo um pouco da vida, eu acho sensacional ouvir isso da mãe enquanto você é criança, né? Ainda mais a minha mãe, que ela é mais delicada, ela é mais, assim, reservada. E ela falar sobre isso era uma coisa importante. E ela falava muito disso. Você tem que se amar primeiro antes de amar qualquer pessoa. Não tem como você amar ninguém antes de amar você. E ela falava uma frase muito engraçada, que ela falava assim: é primeiro o eu, segundo eu, terceiro eu, depois vem os outros. Só que isso era quase um mantra, minha mãe falava isso sempre. E aí eu comecei a refletir sobre isso, eu não vou falar que eu tenho a melhor autoestima do mundo, não vou dizer que de vez em quando não bate uma crise, é natural, acredito que seja natural, mas assim, a minha autoestima ela tá muito mais ligada a muito menos o físico e muito mais assim de me sentir capaz, de poder fazer as coisas, de meter a cara, eu sempre acho que eu não tenho muita. Às vezes me falta coragem, mas segurança eu tenho, sabe? E geralmente eu tenho essa coragem, ela tem os 15 segundos, assim, que eu falo, agora eu vou fazer. Mas como que funciona, assim, essas experiências da infância? Como que ela se relaciona com essa construção da nossa autoestima? Como que essas coisas que os nossos cuidadores, né, eles colocam na nossa cabeça, como que isso impacta na nossa relação com a gente mesmo? Isso é super interessante, assim, né? O ser humaninho, o infante, a criança, o nenenzinho, né? Ele não sabe o que são as coisas. Ele não tem noção, ele não tem representação, né? Tudo por ele, de alguma maneira, vai ser apresentado pelos outros, né? E ele vai construir a partir disso que, de alguma maneira, vai sendo apresentado para ele, e, de alguma maneira, como ele vai representando isso também, né? Então, esse momento constitucional, ele é muito importante, muitíssimo importante. Então, não só basta aquilo que se dá, né, mas como a criança também é capaz de ir representando isso. Entendi. Né? O ambiente, as experiências que cada um vai vivenciando e como ele vai representar. É Você meio pode que perceber. se retroalimentando, né? Tipo, ela vive Então, experiências que vão dando repertório e vão ensinando ela a simbolizar aquilo, é isso? e depois ela tem que verificar se aquilo de fato tem valor ou não. É como se alguém te dissesse hoje alguma curiosidade e você dissesse assim, peraí, eu vou verificar se isso aqui corresponde ou não à realidade. Né? E hoje, por exemplo, a gente, como adultos, a gente dá uma verificada, a gente pode ir no Google verificar se isso tem aqui um valor real ou não, mas como é que a criança faz isso? Né? Através de experiências repetitivas. Né? Por isso que às vezes é interessante que a gente fala assim, menino chato, toda hora pedindo essa mesma coisa. Não é menino chato. Ele está querendo verificar se aquele amor é verdadeiro. Como é que ele verifica? Comprovando novamente. Nossa, que interessante. E é isso que muitas vezes vai carimbar. Não, eles de fato me amam.
Peraí, quero ver se me ama. Vou quebrar o prato preferido da minha mãe. Vamos ver se ela me ama mesmo. Nossa. Vou rasgar o vestido dela. Vamos ver se esse amor que ela fala que tem por mim é verdadeiro. Né? Meu pai fala que gosta de mim. Deixa eu arranhar a porta do carro dele. Vamos ver se ele me ama mesmo ou se ele me odeia. Entende quais são as ferramentas que a criança tem dentro do universo dela para ver? Quer dizer, meu pai fala que me ama, mas ele também ama o carro dele. Deixa eu ver quem que ele ama mais, a mim ou o carro dele? As birras têm a ver com isso? As birras, claro, tem a ver com isso. Quer dizer, a criança precisa buscar alguma forma de tentar comprovar, muitas vezes, aquilo que ela está criando dentro dela. Como que ela faz? Com o repertório que ela tem. Nós que somos adultos, temos um ego, temos um repertório, temos consciência, temos coisas formadas. Criança não. Nós partimos da perspectiva dos conhecimentos que nós temos. A criança não tem essa formação. Nós sabemos que aquilo é errado, a criança não. E aí esse processo de simbolização da criança, né, que vai chegar na parte onde ela se sente amada e beleza, a autoestima começa a desenvolver nisso. Estou falando grosseiramente, né? Mas assim, aí eu lembro muito do objeto transicional. Ele faz parte também, qual que é a importância dele nessa construção? Porque ele é um ponto de apoio da falta da mãe, né? Me explica um pouquinho isso, por favor, que eu já li. É interessante porque, assim, para explicar o objeto transicional, a gente precisa, assim, explicar desde o início, né? Desde o início. Quando o bebê nasce, ele tem o seu primeiro objeto de amor, que é a mãe. Quem que é a mãe? Aquela que oferece todo um ambiente de segurança, de amor, de sobrevivência, de nutrição, né? Principalmente, por exemplo, por causa do leite materno, da amamentação, de todas essas condições, proteção, calor, soninhos, cuidadinhos, banhos. O bebê humano, né, ele é totalmente dependente, totalmente, depende do outro para que coisa dele. Né? Se a gente for olhar biologicamente, os outros seres não têm essa dependência. Né? É tão grande quanto tem o ser humano. Né? Você vê no reino animal, rapidinho, os filhotinhos já estão se virando, alguns já nascem extremamente, quase que independentes, dependem ali um período mínimo, mas já conseguem ir tocando a vida de uma maneira muito instintiva. O ser humano não. Ele depende exclusivamente do outro. Então, ele cria uma relação de dependência muito grande. Né? E ele se apega, né? Primeiramente, à mãe, e depois alguns outros pequenos objetos que ele tem ali ao seu meio. Né? Já viu aquelas crianças que têm Tem paninho, tem fraldinha. paninho, que tem ali um cheirinho do leite, um cheirinho da mãe, um cheirinho do sabonetinho, né? Que de forma associativa lembra todo esse conforto, né? Da mãe, do ambiente seguro, da presença do outro. Né? Por isso que não consegue abandonar. Tem pessoas que estão, às vezes, aí com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que ainda tem seu paninho. Tá? E se não tem o paninho, depois do paninho passou por um ursinho, né, que substituiu, que foi um objeto transicional, que depois não transicionou mais, ficou paralisado. Né? A ideia do objeto transicional era como se eu faço transições afetivas, né? Eu saio daquele universo simbiótico que a criança cria com a mãe, depois eu passo para um outro objeto, para um paninho, para um ursinho, depois para um brinquedinho, né?
E depois eu começo a destinar isso para outras pessoas externas, eu vou transicionando, eu vou passando. Algumas pessoas ficam presas ali, né? E isso demonstra, assim, podemos dizer, uma fixação, né, subjetiva da pessoa naquele universo infantil. Ô, Bruno, eu fui mãe, né, há 20 anos, as coisas eram bem diferentes, né? Mas eu já era aquela mãe, assim, por ser mais nova e tal, já era aquela mãe que trazia outras abordagens com a criança e sempre tinha aquele julgamento dos mais velhos, né? Hoje eu paro para pensar e falo, nossa, eu tava certa, porque tinha sempre aquele lance assim, ah, deixa chorar, ah, deixa lá esgoelar que uma hora aprende. E com o tempo, e eu fiz pedagogia também, então a gente vai estudando, a gente vai vendo que assim, isso, aí eu vou misturar tudo aqui, né? O objeto transicional, que é uma parte importante, né, para a criança se sentir segura nesse momento de choro ou de insegurança que ela está vivendo, e dela se sentir acolhida também, de não ser mais. Hoje a gente escuta dizer, hoje a gente escuta falar que assim, não é mais recomendável que você deixe a criança chorar, esgoelar, ou que deixe a criança. E aí, estudando sobre isso, eu fui vendo que isso impacta completamente na autoestima. Uma vez, há pouco tempo, eu ouvi também que, por exemplo, a criança cai e aí o pai chega, que isso também não é uma coisa muito saudável, que a criança tem que sentir aquele momento, assim, pô, eu caí, porque tem gente comemorando, entendeu? Então, assim, são várias coisas que a gente está vendo que a infância, ela está sendo remodelada e revista a forma da gente falar. Por isso que a gente tem educação positiva, tem tanta coisa falando sobre isso. E aí, a minha pergunta é assim, como que é nesse momento, assim, é nessa situação que a autoestima ela fica mais fortalecida, quais são as abordagens mais recomendáveis para a gente ter com uma criança, assim, para deixá-la com uma autoestima maneira, entendeu? Tem medo nenhum de dizer, não é eliminando as frustrações da vida dessa criança, que é o que a gente muitas vezes assiste no mundo contemporâneo, agora nessa época principalmente, né? Aham. Querer tirar todas as frustrações da vida da criança. Não é esse o caminho. Tirar as frustrações da vida de uma pessoa, né, é só criar ainda mais frustrações numa vida futura. É colocar a pessoa diante da incapacidade de lidar com as realidades que a vida vai apresentar futuramente. Uma criança que não aprende a lidar com as pequenas frustrações na sua própria infância, ela não vai saber lidar com as frustrações na sua vida. Não vai saber lidar com as frustrações. E aí, esse acolhimento é o que ajuda, né? Eu tô dizendo isso porque eu fiz literatura infanto-juvenil, após, né? E eu estudo muito a psicanálise dos contos e esse tipo de coisa. A gente fala muito sobre esse ambiente controlado, tanto para frustração quanto para o medo, para esses. Que a gente fala, por exemplo, os contos de fadas, né? Tem lá o lobo mau. E aí os pais ficam, como que eu vou? Porque agora então estão higienizando muito as histórias, né? Porque tem medo de como que a criança vai reagir. E aí eu sempre falo, todas as vezes que eu fazia projeto nas escolas, eu explicava. Gente, imagina a potência dessa criança poder experimentar esse medo, essa frustração ali no ambiente controlado, onde ela tem acolhimento, ela vai experimentar isso aqui. E aí, assim, é isso mesmo? Esse acolhimento é importante para viver essas frustrações? A psicanálise, assim, ela sempre foi e vai sempre continuar sendo uma abordagem que vê o avesso.
Ela vê o sujeito pelo avesso, né? Me responde uma pergunta com muita sinceridade. Quem é para você as pessoas que têm uma boa autoestima? Não vou saber te responder. Eu! Tô brincando. Não, tudo bem. Não vou saber responder. Quem você acha que são as pessoas que hoje, como adultas, adolescentes e adultas, têm uma autoestima bem fundamentada? Legal. Bruno, às vezes eu vejo as pessoas meio patinando, sabe? Conversar com as minhas amigas, bater alguns papos, eu fico vendo assim, tá todo mundo muito desesperado, sem ter onde se agarrar. E eu fico, às vezes, pensando que isso tem tudo a ver com a autoestima, que, não sei, eu não consigo ver a gente tão forte, sabe? As pessoas à minha volta, assim, tão seguras, com uma autoestima. Parece que tá sempre se reconstruindo. Olha, tem 16 anos que eu atendo em consultório. E eu posso lhe dizer isso assim, fora de teoria, e posso dizer isso assim, por atendimento ao longo desses 16 anos. Sabe quem são as pessoas que têm a autoestima bem fundamentada? Quem? São as pessoas que foram frustradas. Porque foi justamente a frustração que ensinou a elas a remodelar, muitas vezes, a própria história e a buscar ferramentas para se fortalecerem e construir realmente, de acordo com a realidade, a tua própria imagem, dizer, peraí, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e nem aquilo, eu sou isso. Eu sei quem eu sou. Isso é tão importante. É o que eu tô falando, eu não sei muito nomear isso. Isso que você falou bateu muito forte aqui, porque eu já me frustrei, assim, muito na vida. E aí as pessoas à minha volta, minhas filhas, eles falam que eu sou muito prática, sabe? Mas não é prática, é que assim, já aconteceu tanta coisa e tá tudo bem, ou não tá tudo bem, mas eu consegui lidar com aquilo, que eu fico vendo as coisas no dia a dia hoje, eu falo, como é que a gente resolve? E, e eu meto a cara. Só tem uma coisa que às vezes eu acho que a minha autoestima ela fica meio fragilizada, sabe? Eu sou um pouco por ter tido tanta frustração assim, por ter vivido tantas coisas que, né, eu acabei terminando aquela situação porque não deu certo. Eu tô me tornando uma pessoa cada vez mais perfeccionista, sabe? Isso às vezes é muito ruim, porque eu não deixo de fazer. Eu não tenho essa de que, se não ficar do meu jeito, eu não faço. Não, eu faço. Só que os detalhes, assim, sabe, me chamam a atenção e eu quero tentar melhorar, eu não quero errar de jeito nenhum. Quando eu erro, eu fico remoendo aquilo, fico fazendo aquela retrospectiva mental antes de dormir. Pô, podia ter feito diferente, podia ter falado diferente. E isso ainda é uma coisa, assim, que me. Ainda não, é uma coisa que tá piorando com o tempo, sabe? Eu era bem mais tranquila. Isso é um sinal interessante, assim, acho que, acima de tudo, com o tempo, e essa é, acho que, talvez, a ferramenta mais poderosa que o sujeito pode ter, e essa é a ferramenta da psicanálise, né? A maior ferramenta da psicanálise chama-se consciência. Essa é a grande ferramenta terapêutica da psicanálise. É essa a grande transformação. Né? Através, por exemplo, de todo um percurso psicanalítico, o sujeito descobre coisas da história dele
que ele antes não tinha nem sequer ideia por que ele fazia aquilo. E ele começa a ter consciência. Esse é o fator X, assim, essa é a grande química da psicanálise, vamos dizer assim, né? Como se chama mesmo aquela técnica? Alquimia. Essa é a alquimia da psicanálise, consciência. Quando a gente começa a ter consciência sobre as coisas e começa a observar aquilo com clareza, com um olhar crítico e um olhar real, não um olhar fantasioso, não um olhar, às vezes, masoquista ou sádico sobre nós mesmos, mas um olhar real, um olhar claro, um olhar leve, dizer, peraí, deixa eu avaliar essa situação aqui com clareza, diante da realidade. Isso transforma muita coisa. Agora, essa construção do eu, né, que a gente vai encarando, não dá para viver sem traumas, né? E eu acho muito comum, não só os traumas, mas tem muita coisa que acontece que eu fico vendo que a gente meio que vai se perdendo no caminho. Então, assim, a gente está falando de construção do indivíduo, da personalidade e tal, e de regulação disso, adaptação, mas de repente a gente se vê tão perdido. Inclusive, uma das perguntas que eu recebi aqui, que eu olhei antes, era sobre isso. Era de falar como... Foi uma mulher que me perguntou como se amar mais, e falando que com o tempo ela foi se desconectando da essência dela. Eu sinto muito isso, já senti muito isso na minha vida. De eu falar, peraí, eu tenho que voltar para casinha porque eu tô meio perdida, né? E uma coisa interessante foi que o luto me fez voltar nisso. Depois que o meu pai morreu, eu comecei a voltar na minha infância e lembrar de muita coisa que eu não lembrava. Não, e assim, muito mais coisas boas do que ruins. Mas aí a minha pergunta é, como que o trauma faz parte disso e como que a gente faz para se reconectar, né? Para voltar para nossa essência? O trauma é, assim, uma coisa constitutiva. Todos nós somos traumatizados. É impossível não ser, né? Tem uma concepção de um psicanalista chamado Winnicott, que ele diz assim, que o trauma é tudo aquilo pelo qual nós não temos uma defesa pré-determinada. E aí, vamos voltar lá na criança. A criança não tem nada pré-determinado. Ela não tem defesas para muitas coisas, porque ela não conhece ainda o mundo, a realidade. Então, muitas coisas vão ser traumatizantes para uma criança. Um pai que grita, uma professora que faz uma pergunta e ela não tem a resposta e a sala inteira ri, né? Um menininho que chega na menina e ela não sabe falar alguma coisa, uma situação abusiva real. Por que eu vou dizer uma situação abusiva real? Pete? E esse termo, eu gosto de bater nessa tecla, porque hoje qualquer coisa é abuso, né? E isso deve ser tratado, porque essas popularizações dos termos, muitas vezes, viraram banalizações. Né? Entendo. Foi ótimo, as popularizações foram ótimas, mas não deveriam ser banalizadas, como foi banalizado. Né? Por quê? Porque isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais a tendência de não suportarem as experiências, né?
de não fazerem elaborações sobre as coisas. Então, em vez de fazerem construções, elaborações, já fazem nada, já fazem trauma, já fazem impacto, já fazem obstáculo, né? Entendi. E já criam cenas, situações, desconfortos, e não avançam, né? E isso provoca um grande problema. Que problema é esse? A paralisia do sujeito. E não se avança mais para além daquilo. Né? E a mente é extremamente associativa. Diante de qualquer outra situação semelhante, o sujeito se depara com aquele obstáculo e ele diz, eu não consigo elaborar mais nada a partir disso. Ele trava novamente. E a vida dele vai ficar paralisada ali. Ele não vai fazer nenhuma outra elaboração na história dele. O trauma é essa trava? É assim, a gente... Calma, essa trava, essa paralisação. Né? Quer dizer, existem traumas que vão continuar sendo traumas. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, por exemplo, isso não vai mudar na história dela. Ela foi abusada e ponto. Isso foi um fato real da história da pessoa. Agora, a representação que ela tem sobre esse trauma, isso sim pode ser modificado. E isso levado, por exemplo, em um processo terapêutico, pode desnudar traumas que ela tem, que impossibilitam ela de conviver com o outro, de estar próximo do outro, de se abrir um pouco mais nas relações com o outro, que ela não consegue. Existem pessoas, por exemplo, que sofreram o abuso, que não conseguem estar próximo do sexo do abusador, por exemplo. Uhum. E, às vezes, através do processo terapêutico, já conseguem uma aproximação, já conseguem uma relação, já conseguem uma convivência, conseguem uma abertura para o amor. E se não fosse essa ressignificação, não conseguiriam, ficariam paralisados, ficariam sem amar. Mas isso vai sempre fazer parte dela, né? Vai ser sempre parte do eu, vai ser sempre parte... A situação abuso, faz parte da história. O contexto histórico, sim, mas a representação que ela teve, essa sim pode ser alterada da história dela. E pode abrir novos caminhos. Entendi. Olha, tem uma outra pergunta aqui, que é... Eu vou perguntar exatamente do jeito que ele perguntou, olha... Da próxima vez eu vou ver se eu posso falar o nome. Agora eu não vou falar porque eu não perguntei pra galera. Mas... eu acho que... Ih, chegou mais pergunta aqui. Olha só, vamos só compilar então essa primeira pergunta. Como que a gente pode aprender a se amar mais? Olha, essa pergunta é muito bacana. Tá? Primeiro, assim, o mundo contemporâneo hoje, tá, é um mundo que traz muitíssimas exigências, muitíssimas, sabe? Traz muita coisa, muita cobrança para o sujeito, são muitas tarefas, né? Tem coisas que às vezes a gente precisa aprender a limitar e a retirar da nossa história, né? Tem um termo que esses dias, devido a um estudo, tem rondado muito assim a minha mente, que é de um texto freudiano, e o Freud cita Leonardo da Vinci, uma técnica que ele utiliza, e o Freud faz um paralelo disso com a técnica analítica, né? Ele diz, e per via de levare, chama, é uma técnica que muitas vezes pega-se uma pedra bruta, sabe? Um artista pega uma pedra bruta, uma madeira bruta, e ele não vê ali uma pedra ou uma madeira bruta, mas ele vê ali dentro uma escultura, uma estátua que está ali dentro pronta.
ele apenas retira os excessos. Uhum. Amar-se, muitas vezes, é isso. Amar-se é aprender a retirar os excessos, né? É colocar limites, é aprender a tirar coisas que não cabem mais ali no seu dia, aprender a valorizar. Quer dizer, eu vou tirar esse tempo aqui que eu faço isso aqui para o fulano e vou colocar minha meia hora de academia, né? Eu vou tirar isso aqui, aquilo ali que não me cabe mais e vou fazer aquilo que eu gosto. Isso, às vezes, é amar-se, né? E não aquele amar-se que entra na categoria do puro egoísmo, Uhum. que seria já um narcisismo do sujeito, né? Que se foda todo mundo, vou fazer só o que eu gosto e ponto final, né? E essa não é a ideia, mas de um egoísmo saudável, onde o sujeito começa a aprender a olhar para si mesmo e dizer, ei, peraí, eu vou me amar e vou impor aqui certos limites na minha história, dos meus comportamentos, nas minhas ações, retirando excessos, descobrindo quem está dentro aqui de toda essa coisa bruta que eu mesmo Eu criei. vou aproveitar então e fazer a outra pergunta, porque eu acho que tem muito a ver com com isso que você falou. A outra pergunta fala: a personalidade é mutável ou a partir de algum ponto ela se solidifica? Aí, o meu comentário é assim: o amar-se também é estar sempre revendo, né? Quais são as suas prioridades, porque aí eu tô respondendo, depois você responde, mas assim, a gente muda o tempo todo, então acho que você rever suas prioridades, rever os limites que você coloca na sua vida para que os outros entrem, para que os outros se comuniquem, né? Então, assim, comunicar também os seus limites, mas eu acho que passa em primeiro lugar por essa autoavaliação constante. E aí é isso mesmo, a gente muda mesmo. Chega algum momento da vida que a gente fala, eu sou Gabriela, eu sou assim, você é assim para sempre. Olha, existem características que vão permanecer. Tá? Existem características que vão permanecer na nossa história. Tá? Existem alguns traços que, de fato, esses ditam quem somos nós. Tá? Mas dizer eu sou Gabriela e vou continuar sendo Gabriela, isso aí é muito mais esforço de vontade do próprio sujeito de querer ser assim, tá? Do que Uma coisa uma natural. determinação da própria característica dele. Tá? Às vezes as pessoas se assentam em lugares confortáveis para elas mesmas. Tá? Essa história de que eu sou assim, vou continuar sendo assim, vou morrer assim, é a mais pura defesa do sujeito. Dá Né? mais trabalho do que mudar, então. Eu sou assim mesmo, mentira. Você se tornou, Aham. e se você quiser continuar sendo, tudo bem, escolha a sua. Assuma as consequências disso também. Né? Assuma as consequências disso também, porque elas existem. Vou para mais uma pergunta aqui. Um pai ausente pode te transformar numa rocha ou num cristal? Eu me tornei a rocha. Aí, e isso assusta outras pessoas pela minha rigidez no dia a dia. Isso é isso mesmo? Olha, você pode estar sendo uma rocha agora. Inicialmente pode estar sendo uma rocha. Mas você pode se tornar um cristal também. Vai depender da sua escolha. Se você foi, de alguma forma, marcada por isso lá atrás, não quer dizer que você tenha que continuar sendo marcado o resto da sua vida. Não necessariamente. Né? O ser humano pode encontrar maneiras muito fortes de ressignificar o seu amor e de encontrar outras possibilidades de ser amado. Né?
Então, não precisa continuar sendo uma rocha. Precisa ressignificar esse amor, né? O processo terapêutico, com certeza, vai ser fundamental para te ajudar. Não seja rocha diante do processo terapêutico. Não seja rocha diante dele. Se abra para entender todo esse processo, toda essa dor, tudo isso que houve nessa relação paterna, para que você não repita isso nas suas relações atuais e relações futuras. Porque você pode se abrir, ressignificar todo esse sentimento, todo esse afeto, e fazer disso aí um belo de um cristal e muito valioso. Muito valioso. Não precisa continuar sendo rocha, não. Muito bom. Bom, eu vou. A gente está chegando no final. E aí, Bruno, eu queria. Aqui a gente tem alguns quadros, eu vou fazer só um quadro com você, o outro acho que não tem necessidade, não. Mas é o Pitaco. E aí eu queria te pedir assim, qual que é a regra de ouro para a gente fazer as pazes com a gente mesmo? Como eu falei, a gente nessa vida a gente acaba se perdendo algumas vezes. Eu acho que essa construção do eu tem coisas que a gente realmente não gosta. A gente faz e a gente fala, pô, não queria ser assim, não queria falar assim, ou aqueles ciclos repetitivos que a gente acaba se encaixando sempre ou revivendo. E aí, assim, qual que é a regra de ouro para a gente fazer as pazes com a gente mesmo? Aceitar o nosso fracasso. É sério? Interessante Tem que isso. aceitar? É sério. É interessante porque, assim, hoje a gente basta, assim, sei lá, 2 minutinhos no Instagram, a gente só vê dicas de sucesso, né? Seja poderoso, faça isso, não sei o que da riqueza, da prosperidade, tal, tal, tal. E sabe o que que isso faz com a gente? Sabe, isso esmaga a gente. Isso esmaga a gente o tempo todo, porque fala assim, meu Deus, como eu sou um fracassado, um impotente diante disso, eu não tenho sucesso. Olha só, todo mundo ganhando aí dinheirão, fulano com Lamborghini, fulana com perfume tal, roupa tal, bolsa da Gucci, tal, 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 viajando, tá na praia, e eu aqui ralando. Pelo amor de Deus. Eu vou Né? complementar, ô Bruno, tem uma coisa ainda que às vezes não passa nem pelo material, mas aquela sensação de que você tá inadequado e que você tem que se consertar o tempo inteiro, porque tá todo mundo conseguindo fazer 165 coisas no dia e você não. Então, assim, essa performance que a gente tem nas redes sociais, que todo mundo dá conta, eu, assim, eu já quase caí nessa armadilha de pensar, cara, eu tô perdendo tempo, eu tenho que dormir menos, sabe? Porque você se sente inadequado, sempre você tem alguma coisa para consertar. E é interessante porque, assim, nesse pitaco, é claro, não é se, somos fracassados. Não, não é justamente isso, né? É que quando a gente consegue, de fato, assumir os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, a gente é capaz de olhar para a gente mesmo e assumir, de fato, ei, peraí, eu estou errando talvez aqui, talvez ali, ou acolá, né? E isso nos possibilita, assim, uma visão mais sincera e real de nós mesmos. Então, e isso possibilita, assim, uma conversão, uma mudança, sabe, em tudo isso. Sabe, um Entendi. cair na realidade mesmo. A partir Então, disso que a gente consegue elaborar e dialogar sobre. Primeiro a gente se olha, para depois a gente tentar. reelaborar, ressignificar, mudar muitas coisas na história da gente e sair muitas vezes desse processo ilusório, Sim, sabe? Ou perfeccionista, ou até mesmo, poderia dizer, desse processo masoquista,
que se entra muitas vezes devido a essa busca de uma imagem virtual, fictícia, mitológica, que se criou. Uhum. Né? Então, aceita Entendi. os seus limites, as suas limitações, as suas falhas, e a partir disso se refaça com tranquilidade. Acho que deu pra gente falar de muita coisa aqui, deixar a galera bem reflexiva, né? Acho que pensar sobre a gente mesmo, pensar sobre todos os processos, eu acho que é muito importante até para as nossas relações, né? Porque quando você não se conhece, como que você quer conhecer o outro? Então acho importante. Mas, Bruno, você vai voltar aqui para outros papos, porque tem mais coisa que eu quero conversar com você de uma outra oportunidade. Bacana, vai ser uma grande alegria, com certeza. Aqui, muito obrigada. Eu queria te pedir para você se apresentar, que a gente vai fazer, a gente fez o contrário, né? Foi proposital. Queria que você falasse assim, como te encontrar, se você atende as pessoas também, porque você é um psicanalista online, você atende online, né? E aí fala seu arroba aí. E eu também queria te pedir, eu vou colocar aqui na descrição o link para os seus cursos, porque você tem o Maratona. A galera já deve ter visto lá eu compartilhando, porque eu tô apaixonada. Assim, tem muita coisa bacana. E tem a ver com essa maratona dos estudos psicanalíticos, não é só para quem trabalha, né, com psicanálise. Eu vi ali que pode ser para professor, quem é entusiasta também do tema. Então, eu queria te pedir para você falar sua formação, por favor. É verdade, né? Bacana. Então, eu sou psicanalista, eu já trabalho assim como psicanalista desde o ano de 2007, né? Tendo em consultório assim desde essa época, né? Eu atravessei várias fases, desde a época da pandemia, eu me dediquei só ao atendimento remoto, né? Então, atualmente, estou só na modalidade do atendimento remoto, né? O meu arroba é arroba psibrunoaugusto, né? Então, quem tiver interesse, pode entrar lá tem os meios que vocês podem entrar em contato, né, para atendimento, aqueles que desejam também, por exemplo, supervisão, ou individual ou em grupo. É porque você é Tem lá professor também, também né? tem essas possibilidades. Sou professor de psicanálise também, atualmente trabalho em 4 escolas de psicanálise, né, lecionando também. Mantenho esses grupos. Tem um canalzinho no YouTube também, onde semanalmente eu estou lá ao vivo, também transmitindo um pouco dos conhecimentos psicanalíticos, né? E temos a Maratona de Estudos Psicanalíticos, que é assim, essa junção de mais de 16 anos, né, de experiência e prática nessa área da docência da psicanálise, que é, assim, um combo magnífico, né, de 16 anos de material que foram sendo acumulados, de experiência, com diversas temáticas que são super interessantes, né, por exemplo, a gente tem lá toxicofilia, que é o estudo sobre a dependência química, o que a psicanálise fala sobre isso. Temos um estudo que a gente fala sobre o amor, né, que a gente fala da versão psicanalítica a partir da leitura do Banquete de Platão. Né? Então é interessante, Platão fala sobre o amor no Banquete, a gente faz a partir da leitura do Banquete e da contribuição de um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, a gente faz esse paralelo, a gente faz uma revisão de toda essa obra, é super interessante, traz, assim, contribuições magníficas, além de diversos, são 12 temas, né, 12 temáticas, o total são mais de, se eu não me engano, 12, 13 horas de cursos gravados, né?
com 12 temáticas diferentes. Todas elas acompanham com material, né? Em formato PDF, que na verdade são slides, né? Estão em formato PDF, que vocês podem acompanhar assim, cada segundinho do que está sendo ali discutido e abordado nas videoaulas. Então, assim, um material incrível que vale muito a pena para quem quer conhecer e se aprofundar nessa área. Então, uma oportunidade incrível, não perca. É isso aí. Bom, vou me despedir do pessoal, daqui a pouco eu falo com você. Muito obrigada, tá? E eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar todos os links aqui embaixo. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro o Bruno. Eu participei também, ajudei ele a montar esse curso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Mas o meu recado de hoje é principalmente para que a gente se olhe mais, sabe? Para que a gente tenha mais sensibilidade. O lance de ter gentileza com a gente mesmo, aí é um recado mais para mim, porque às vezes eu sou muito caxias comigo, sabe? Mas eu tenho certeza que tem alguém aí que tá nessa também, porque essa sociedade da performance que a gente está vivendo faz a gente estar querendo o tempo todo fazer mais e perfeito e maravilhoso. E assim, eu tô nesse processo de entender melhor o que eu quero e o que ressoa mesmo com a minha essência, com o que eu realmente quero. Então, o meu recado hoje é esse. Hoje eu quero falar para vocês assim, aproveitarem agora que o ano vai começar, de verdade, porque acabou o carnaval, né? E que vocês possam se olhar com mais carinho, com mais cuidado e com mais atenção. E é isso, quem tiver, achar que, né, procure ajuda, saúde mental em dia, deixe sua saúde mental em dia. E eu queria agradecer o apoio da GB também, por ceder o espaço pra gente, vou deixar a arroba deles aqui embaixo. E quem quiser tirar o seu projeto do papel, pode entrar em contato com eles, que aqui eles alugam espaço para você gravar seu podcast, gravar vídeos, até Reel, se você quiser fazer mais elaborado, você pode vir aqui e procura a gente, tá? Eu acho que é isso. Dei todos os recados. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Compartilha também os cortes lá no Instagram. E é isso, ó. Um beijo. Tchau, tchau.